Neste texto do Eiger, né, Um Divã para a Família, ele vai trabalhar exatamente o conceito que eu achei fantástico, que ele chama de interfantasmatização. Na interfantasmatização, o casal trazem consigo o histórico pessoal familiar. Este histórico pessoal familiar é o elemento que ele chama de os fantasmas de um com os fantasmas de outro. O que são os fantasmas? É toda a cultura, todo o aprendizado, desde bisavós, avós, tataravós e assim por diante, de um lado e de outro, que se cruzam. Por isso que é necessário que no encontro amoroso e no estabelecimento de um vínculo, automaticamente vai acontecer a interfantasmatização, que é a troca das histórias. E a história do passado não pode ser apagada, mas tem que ser uma história para ser visitada. Por isso que aqui é muito importante, nesse conceito da interfantasmatização, os casais aprenderem a conhecer a história do outro, né? Qual é a família de cada um? Hoje em dia eu tenho atendido muitos casais em terapia familiar, que é uma área que eu atendo, e é uma área assim, a terapia familiar é das terapias que dá mais resultado de todas as terapias que a gente aplica, sempre com esse olhar da psicanálise. Mas é uma das tipos de terapia que poucos casais têm coragem de bancar, porque ela é muito complicada. No início de uma terapia conjugal, o emergente é o motivo pela qual trouxe a uma terapia conjugal, que é o conflito. E é neste conflito que vai está se estabelecendo a percepção de como se configura esse casal e qual é o vínculo amoroso que foi se estabelecendo. E para isso a gente precisa mexer com as histórias familiares de um e do outro. E é interessante que às vezes casais de 20 anos, 30 anos ficam sabendo numa sessão terapêutica de coisas que ela nem imaginava de saber da vida do outro. Por isso que às vezes tem crise que acontece, que é a reprodução de alguma coisa que um deles viveu no passado e que é revivido na vida conjugal sem que se perceba. Porque tem uma lógica nisso, né? Você um dia foi solteiro, foi filho. Depois, quando você se vincula a alguém amorosamente e vive com esse alguém, uma vida conjugal, casado ou não casado, juntado ou amaziado, de qualquer forma, você muda de status. Você deixa de ser o filho que vive com a família e passa a ser um parceiro, um companheiro, estabelecer uma nova família. Então, nessa mudança de status, às vezes a gente acaba regredindo e reproduzindo modelos e formas de ser dos nossos pais, que a gente aprendeu na nossa cultura, na nossa história. Imagina então isso transferido para o parceiro, para a parceira, e ela também fazendo o mesmo. Então, essa interfantasmatização, se cada um dos dois juntos tiver acesso à história, a chance de você driblar uma transferência, uma reprodução da história, uma repetição, é muito grande de você evitar, porque você já sabe o que está manifestando. É lógico que isso aí requer uma maturidade de percepção do que é bom, do que não é bom do teu passado e do que você pode ou não pode reproduzir nele. Mas sempre nós vamos reproduzir, porque é tudo coisas do inconsciente que aparece nos momentos emergentes do cotidiano. Que aí, se você tem essa capacidade analítica de autopercepção, de buscar, de beber a própria história tua e do outro, vai ajudar demais o casal. Então, nesse sentido, o que a gente vai estar indicando para os casais é identificar a história do outro. São formas preventivas. Nunca esquecer dos motivos pelo qual você se encontrou com este outro e você se atraiu por esse outro. Por isso que muitos casais falam, na época do namoro era mais gostoso. Depois que nós casamos, perdeu aquele encanto. Por quê? Porque esqueceu-se dos motivos pelo encanto, dos motivos ao qual você se encontrou com o outro, da atração, do objeto de atração. Se tem elementos físicos que foi objeto de atração, como que eu estou cuidando do meu físico? Lógico que depois de 30 anos de casado, depois de 20 anos de casado, o seu físico não é o mesmo da sua juventude. Mas o que você está fazendo para que este físico continue sempre atraente? Outra coisa também, identificar as semelhanças. No que eu sou semelhante a ela? No que ela é semelhante a mim? Às vezes eu estou criticando ela por coisas que ela é semelhante a mim, mas pela qual eu também não gosto em mim.
Então, essa semelhança vale aquela máxima da filosofia grega, 500 anos antes de Cristo, né? Diga com quem você anda que eu direi quem você é. Se você é capaz de querer escolher conviver com uma pessoa durante tantos anos, tem muita coisa aí da semelhança, você faz uma parceria. Outra coisa para você prevenir uma vida conjugal sempre saudável, de estrutura e que faça vocês estarem juntos, não só por estar juntos para criar filho, para administrar o cotidiano financeiro, que isso é chato, né? Mas para que vocês possam pontuar a felicidade conjugal, de ser gostoso de estar junto, de ter alguém que você possa partilhar a vida de forma mais íntima, de ser a sua cumplicidade na sua intimidade. Isso é muito bom, né? Isso é uma coisa favorável para a vida conjugal. Tanto que o DNA cultural do ser humano é buscar viver com outra pessoa, né? É a parceria, é a vida conjugal amorosa. Por mais que se fale mal do casamento, por mais que se fale mal da família, todo mundo está em busca de um parceiro, de um par. O índice de pessoas que não querem estar com alguém por um vínculo amoroso é pequeno, né? Tudo bem, tem aquela fase de que você não quer ficar com ninguém para aproveitar e ficar com o máximo de pessoas possível. Mas isso uma hora passa e você começa a ter uma necessidade de estabelecer um vínculo, até de constituir uma família. Então, nesse sentido, dentro dessa dinâmica na qual eu propus conversar com vocês sobre vida conjugal, espero que a você que esteja vivendo um romance, vivendo uma vida a dois, possa aproveitar essa temática para tentar identificar na sua vida conjugal os aspectos que você tem que mexer e repensar. Se tiver difícil, é melhor que você procure uma ajuda numa terapia conjugal que colabora demais para fazer essas análises e essas autopercepções e a construção de um projeto conjugal saudável e feliz. Um abraço para você.